O Josélio está perguntando qual tipo de final é mais adequado. O que os personagens ficam felizes ou que a desgraceira corre solta? Josélio, não tem resposta. Depende um pouco do gênero, né? Um gênero, assim, de aventura, você, em geral, faz com que o herói consiga vencer o mal, pelo menos em parte, né? Se é um gênero romântico, como eu estava dizendo, em geral, o casal fica junto e, em teoria, feliz. Mas nada é obrigatório, tá? E mesmo em mistério, em geral, tem alguma indicação do que é que aquela coisa misteriosa que assombrou o protagonista o tempo todo, então tem algum tipo de explicação do que era aquilo. Então, em geral, o mistério não indica do que está acontecendo. Um suspense tem uma situação problemática que se arrasta. Em geral, no final, há um tipo de resolução, ou seja, o herói, a heroína, consegue entender e consegue lidar com aquilo, pelo menos em parte, né? Mas, por exemplo, tem várias histórias de suspense que acabam muito mal, né? A pessoa morre, acaba presa numa tumba, sei lá. Um monte de coisa pode acontecer. Você não precisa necessariamente acabar bem. Então, é a sua decisão. Mas o que eu estou dizendo é assim, o personagem precisa começar de um jeito, terminar de outro, e a curva, né, de modificação do personagem tem que fazer sentido. Então aqui vem a segunda dica que todo escritor dá, e eu vou dar também, eu preciso chover no molhado nesse caso, é nada daquele famoso Deus Ex Machina, que é tirar a solução da cartola. ou do Derrier. Exatamente. Não tire a solução do nada, por favor. Não. Então, mesmo no mundo mágico, a resolução tem que ser prenunciada. Mesmo se o seu personagem é super poderoso, ele já tem que ter testado os poderes, usado para, né, naquele momento, usar o poder de uma forma resolutiva. Ou seja, não vale entrar em campo uma força que não foi mencionada antes, uma sorte, qualquer coisa, e resolver o problema, tá? Isso, se você faz isso, em geral, as pessoas ficam muito bravas e jogam o livro na parede quando é livro físico, tá? Então, não é muito recomendável. Né? A Natália Croft está justamente com esse receio de deixar meu final rápido demais. Preciso sentar e pensar muito bem. Sim. O final vem aqui uma recomendação, então, para você não apressar, tá? Então você terminou, e aí você deixa dar aquela descansada, aí você volta e pensa, como é que eu vou fazer esse final? Como sempre, a recomendação, leia as obras do gênero para ver como é que outros autores resolvem isso, porque tem realmente 1000 maneiras de resolver. Você pode dar uma dica, uma sugestão, né? Deixar um pouquinho no ar. Você pode deixar tudo explicadinho. Em geral, nos românticos, fica tudo explicadinho. Casaram, e aí a sogra foi morar na Cochinchina, e aí não sei o quê. Quer dizer, até fica explicadinho. O que é que acontece. Romances de entretenimento mais antigos, século XIX, começo do século XX, eram todos arrumadinhos, né? Você vai ler um Alexandre Dumas, você vê, é tudo arrumadinho, você sabe o que acontece, tudo explicadinho, quem fica onde, quem casa com quem. Você tá, né? Exato. Então, às vezes você pode deixar bem arrumadinho, às vezes não, você pode deixar mais vago, mas mesmo deixando vago, você tem que dar uma indicação do que é que o seu personagem, onde é que ele chegou, como ele ficou. Existe a possibilidade também de você, é um artifício muito usado, é o epílogo, que é o oposto ao prólogo, né? Então, anos depois, então 20 anos depois, lá está o seu personagem fazendo uma coisa ou outra, e aí você dá a dica, naqueles, né? Você não explica os 20 anos, mas você dá uma cena nele 20 anos depois, então você presume o que é que aconteceu até ali, você
faz um resuminho do futuro do personagem. Harry Potter acaba classicamente assim, né? Harry Potter, depois das aventuras todas, então tem um epílogo em que ele já tá adulto, ele tem filhos, ele tá levando o filho para embarcar naquele trem que vai para Hogwarts. Então é típico desse epílogo anos depois, para mostrar como é que seguiu a vida do personagem depois daquelas aventuras todas. E nessa toada aqui, Laura, a Maria Cristina Guimarães tá fazendo uma pergunta aqui. Livro que tem continuação precisa colocar algo do tipo continua? Não necessariamente, Maria Cristina, mas eu vou repetir, aí eu peço assim, a todo mundo que está escrevendo série, que pretende continuar, tome muito cuidado. Eu, como editora, sempre digo isso, tá? Então, faça o seu livro ser interessante, completo, um prazer de ler, mesmo que a pessoa nunca leia a continuação. Jamais você deve deixar tudo no ar. Eu digo isso porque, nas muitas leituras, já encontrei várias vezes autores que deixam tudo no ar. E aí você fica com muita raiva. O leitor se sente ofendido de ter lido 200, 300, 400 páginas e diz, mas não está nada resolvido, eu não sei nada do que aconteceu, ficou tudo no ar. Não bom. Então, se você vai escrever uma continuação, você tem que resolver, pelo menos, o arco do protagonista. O protagonista tem que chegar a algum tipo de resolução, mesmo que ele vai ter outros problemas nos próximos volumes, mas ali ele resolveu. Você pode... Vou voltar ao Harry Potter. Harry Potter é típico disso. O Harry Potter é um estudo de série, aliás. Quem quer escrever série, leia Harry Potter. O Harry Potter, em cada volume, ele e os amigos, né, passam por uma série de problemas, uma série de desafios, uma série disso, daquilo. E aí aquilo se resolve naquele momento. O vilão Mor continua, o Voldemort continua de fundo, ele não morre, ele tá lá, ele sobrevive, você sabe que ele vai voltar. Mas aquele problema principal ali, o enigma, a aranha, ou sei lá o quê, os milhares de coisas que vão acontecendo em cada volume, né? Ali tá resolvido. Então é isso, tenha esse cuidado. Resolva o principal. Você pode deixar alguma coisa pendendo para continuar no próximo volume, mas não tudo, tá? Então eu espero que esteja... E uma coisa que eu vou falar para vocês, e aí com a experiência das várias mídias que eu trabalho, né? Então, vídeo, livro, qualquer coisa que tenha continuação é sempre assim. O 1 vem de X, o 2 vem de X menos Y, o 3 vem de X menos Y menos Z, e assim por diante. Sempre menos. Você vai perdendo aquele público inicial. Não importa qual mídia você esteja, você sempre, do primeiro para o segundo para o terceiro, você vai perdendo. Sim. Então, assim, só por isso, já é uma dica para você não fazer esse tipo de coisa, porque muito provavelmente uma boa parte do público não volta. Não volta, exatamente. Então, não volta. Muito cuidado. Então a obra sempre tem que ser um prazer de ser lida em si, ela tem que ter alguma inteireza, e essa inteireza é o arco completo. Então o personagem principal tem que passar pelas dificuldades e ter algum tipo de resolução, ainda que não seja a resolução total, final, a morte do Voldemort. Não é ainda, mas tudo bem. Ali foi resolvido aquele problema. Tá? Então, muito cuidado, por favor, em não deixar tudo no ar. Olá, escritor, aqui é o Sidney Guerra e eu sou o cara que vai fazer o seu próximo livro. Vou fazer a capa, diagramação, a revisão, a impressão, vou entregar o livro pronto para você. Para saber mais, dá uma olhada aqui embaixo na descrição desse vídeo.